noite, Paula. É um prazer estar retornando aqui ao seu programa. Bom, antes de mais nada, eu queria só que você trouxesse para a gente a definição da síndrome de burnout, porque ela é uma doença causada dentro do ambiente de trabalho, não é isso? Bom, a síndrome de burnout, ela não vamos dizer assim, uma novidade dentre as patologias, mas agora a grande novidade é que realmente ela é reconhecida como uma doença de trabalho, uma doença ocupacional. O que é essa síndrome de burnout? É a questão do esgotamento físico e mental. Ela é causada por várias vezes pela pressão no ambiente de trabalho. Então, uma das características dessa síndrome é aquele trabalhador que está sempre cansado, que está um nível de estresse não controlado, e isso pode ser acarretado por conta de um assédio moral no ambiente de trabalho. Bom, e o que é que muda agora que essa doença foi considerada pela OMS como ocupacional? Bom, a gente tem aí, Paulo, algumas consequências trabalhistas e previdenciárias. Vou citar alguma delas aqui. Primeiro, o trabalhador que precisar se afastar pela doença de síndrome de burnout, ele vai ter ali os primeiros 15 dias, como toda doença, pagos pela empresa, pelo empregador, e a partir do 15º dia, o INSS vai garantir ali a remuneração desse trabalhador. Agora, qual a diferença quando eu digo que ele se afastou por uma doença ocupacional? Quando esse trabalhador retornar ao trabalho, aí ele vai ter uma garantia de emprego, ou seja, ele vai passar pelo menos 12 meses sem poder ser demitido. Numa doença normal, por exemplo, aquele trabalhador que quebra o braço ali sem estar no ambiente de trabalho, não tem nada relacionado ao trabalho, ele se afasta também, mas quando ele se afastou por uma doença ocupacional. Quando esse trabalhador retornar ao trabalho, aí ele vai ter uma garantia de emprego, ou seja, ele vai passar pelo menos 12 meses sem poder ser demitido. Numa doença normal, por exemplo, aquele trabalhador que quebra o braço ali sem estar no ambiente de trabalho, não tem nada relacionado ao trabalho, ele se afasta também, mas quando ele volta, ele não tem essa garantia de emprego. Então, qualquer doença ocupacional, qualquer acidente de trabalho, agora como está equiparada essa doença de burnout, ela tem ali a garantia do emprego para o trabalhador. Outra consequência é que quando ele está afastado, diferente do afastamento comum, a empresa deve depositar também o FGTS dele. Então, é outra consequência trabalhista e previdenciária devido a essa nova classificação. Pronto, esses benefícios já estão valendo, ou seja, os empregados que forem diagnosticados com essa doença já nesse ano podem ter esses benefícios? Já estão valendo, e o interessante também é colocar o seguinte, que a consequência trabalhista no ponto de vista da responsabilidade da empresa pelo pagamento de algum dano moral, ela não é, Paulo, uma consequência automática, tá? Então, o trabalhador que desenvolve essa doença, ele vai ter ali ele vai se afastar, vai precisar de atestado médico, de receita, se afasta, e se ele quiser pleitear algo, se ele quiser pedir algo de dano moral, por exemplo, contra a empresa por conta de algum tratamento fora ali do padrão e que tenha causado essa doença, ele tem que comprovar que essa empresa agiu deliberadamente para isso. Não é uma consequência automática a empresa, por exemplo, pagar indenização para o trabalhador. Tá joia, Franco. Muito obrigado por tirar nossas dúvidas. Uma ótima noite. Até a próxima. Igualmente, estou sempre à disposição. Um grande abraço, saúde.